sociais na história do Brasil. Esse movimento significa a luta pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Esse movimento ele ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789, em pleno ciclo do ouro, e teve importantes de homens letrados, de filósofos, grupo para discutir poesias. O grupo de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, era o mais destacado com 3 grandes lideranças: o secretário do governo de Minas e o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o ouvidor da capitania e também o poeta Tomás Antônio Gonzaga e o cônego Luiz Vieira da Silva, todos entusiasmados com a independência dos Estados Unidos. A situação em Minas Gerais inspirava estados. Os mais importantes contratadores de impostos deviam contas enormes à Real Fazenda, e os responsáveis pelas fiscalizações nada haviam feito para cobrá-las. A chegada do governador em 1788 agravou as tensões, porque tinham instruções expressas para cobrar os impostos atrasados. Um grupo de Vila Rica planejava uma conspiração. Muitos deles contratadores em débito com a Real Fazenda, em resposta às atitudes do novo governador. Eles pensavam que a população apoiaria esse movimento quando a derrama fosse executada. Mas afinal, o que é a derrama? Derrama era um imposto lançado sobre todos para suprir gastos extraordinários. Era cobrado de uma só vez os quintos, 20% do ouro extraído em atraso. Reunião na casa do tenente-coronel Francisco de Paula. Discutimos a bandeira. O Tiradentes queria que tivesse um triângulo simbolizando a Santíssima Trindade. Mas a minha proposta venceu. Um índio quebrando grilhões. Cuidado com essa bandeira. Olha, a bandeira americana tem também um gênio quebrando grilhões com a inscrição Libertas Eco Espírito. Serve perfeitamente para nós, não? Não, copiar não, é muito pobre. Em vez de gênio, um índio, que é muito mais o nosso caso. E a inscrição também não pode ser a mesma. Bem, podíamos pôr então Aut Libertas Aut Nihil. E que tal o versinho de Virgílio? Libertas que seratamem, liberdade ainda que tarde. Lindo, lindo. Não achas lindo? É. Bonito. Fica bonito, sim. Tiradentes. Ele vem te ver. Esse fanático me aborrece. Eu não quero vê-lo. Cláudio, toma cuidado. Esse homem ainda pode nos fazer muito mal. Os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. O que é nosso vão levando, e o povo sempre pobre. Tão estúpidos, não lembram de expulsar esses governadores que de 3 em 3 anos vêm aqui com suas famílias, se enchem de ouro e voltam para Portugal. Pobre não deve sonhar. Se sonho de pobre é crime, quanto mais qualquer palavra. Se levas dinheiro ao Visconde, não sejas tolo. Quando eu voltar, não teremos que dar mais nada a ninguém. Eu vou ao Rio trabalhar para nós. Cuidado, hein? O Rio não é sertão. Nem o vice-rei é para graças. Eu vou fazer esse povo feliz. Silvério, eu também hei de ser muito feliz. Se não fosse por ele, já estaria tudo feito. O que é preciso é sondar o Visconde. Alguém tem de ir. É bom ficar combinado que... E ainda uma universidade, uma casa da moeda e uma fábrica de pólvora. Nenhuma intenção foi escrita para não figurar como prova da conspiração. Se alguém fosse apanhado, deveria negar a existência de qualquer movimento. O projeto, entretanto, foi por água abaixo. A derrama foi suspensa em março, desapareceu o principal motivo para a adesão da população ao movimento, mas nos bastidores houve uma denúncia de Joaquim Silveira dos Reis,
membros da conspiração ao governador, fornecendo os nomes dos principais envolvidos, Silvério dos Reis, e recebeu em troca o perdão de suas dívidas. O Silvério ficou com o Visconde mais de meia hora. Eu não consegui ouvir o que eles conversavam, mas deu para desconfiar. Eu não tenho a menor dúvida. No mesmo dia em que o Tiradentes parte para o Rio, o Silvério vai ao Visconde. Sai de lá às pressas e parte também ele para o Rio de Janeiro. O homem é um traidor, tem tudo para ser. Além disso, um amigo meu que encontrou o Silvério a caminho do Rio disse que o Visconde ia exterminar o nosso Dr. Gonzaga, por ser o cabeça de um levante. Cláudio, estou me sentindo mal. Acho que é o começo dessa minha cólica biliosa. Eu gostaria de me deitar um pouco. Será que não podia me arranjar uma esteira ou qualquer coisa? Eu disse ao Tiradentes que tivesse cuidado. Mas não. Ele tinha de encontrar o Silvério no meio do caminho. E na certa continuou feito um louco, falando pela estrada fora. Esse homem vai nos perder. Calma, coronel. Vamos pensar de cabeça fria. Em primeiro lugar, tudo isso são hipóteses e pessimistas. Pode ser que o Silvério não tenha traído ninguém. Não se esqueça que ele é um dos mais interessados no levante. Porque talvez seja de todos nós o que mais deve à coroa. E todo mundo sabe disso, a começar pelo Visconde. É, mas tem outra hipótese. O Silvério pode ter pensado que se nos denunciasse, o Visconde lhe perdoava a dívida, como prêmio. Como é que se explica que o Visconde até hoje não tenha decretado a cobrança? Ele está desconfiado. Desde que me apanhou lendo sobre a libertação da América, o homem tem me tratado de um jeito esquisito. Ontem mesmo, Alvarenga, ele veio com uma conversa estranha de que o tinha achado com um ar assustado ou espantado, não me lembro, na última vez em que foste lá. Assustado ou espantado? Tanto faz, Alvarenga. O nosso erro foi ter esperado a cobrança. É, mas sem a cobrança, o povo não se levanta. Se nós nos levantássemos, o povo nos seguiria. É preciso não subestimar a nossa força. Afinal, o comandante do regimento está aqui conosco. Ainda há tempo. Podemos nos levantar agora e convencer o povo que nos rebelamos contra a cobrança que está para ser lançada. E se mandarem um exército? 10.000 homens. É melhor morrer com a espada na mão do que com um garrapato na lama. É claro, e podemos nos defender. É fácil fechar as entradas na serra. E o coronel está... Muitos inconfidentes foram presos e interrogados. Surpreendeu a todos a prisão de homens prestigiados na capitania, entre eles Cláudio Manuel da Costa, que consta ter se suicidado, embora alguns acreditem que ele foi assassinado, e Tomás Antônio Gonzaga. Proclamado em 1791, a sentença foi duríssima. 11 réus foram condenados à forca e 7 ao desterro ou exílio na África. Mas no ano seguinte, a pena de morte de todos foi transformada em desterro, exceto no caso do alferes, Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Tiradentes foi executado na forca, na cidade de Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792, e depois esquartejado. Sua cabeça foi arrancada no mastro erguido na praça principal de Vila Rica, e demais partes do corpo foram afastadas nos caminhos, para Minas. Eu nunca cometi crime nenhum que me fizesse fugir. A prova é que eu não fugi. Eu apenas me escondi e me armei, porque estava me seguindo. Podia se poupar muito sofrimento. Nós sabemos tudo, até as menores coisas. Por exemplo, disseste certa vez que os cariocas eram os patifes, vis, que era bem feito que levassem com um bacalhau na cabeça, porque suportavam de bom grado o jugo de Portugal. Eu nunca disse isso. Ele disse sim. Disse que estava arrependido de ter vindo para o Rio, porque todos os cariocas eram uns bananas com muito medo do vice-rei. E ainda me contou, disse que estava muito desconfiado de um companheiro de viagem em quem ele tinha acreditado por ser brasileiro, mas que não passava de um cachorro, que certamente o havia vendido à polícia. A única coisa que eu disse foi que ele é um cachorro. Tu és um dos chefes. Quem são os outros? Mas eu não tenho figura, nem valimento, nem riqueza para combater um povo grande desses, para levar um povo como eles
já disse tudo o que eu sabia. Eu já disse tudo na carta que eu escrevi pro Visconde. Meu caro coronel, a sua delação continua incompleta. Mas eles diziam que também sabiam governar, que escusavam estarem vendo sair para fora todas as riquezas e os brasileiros cada vez mais pobres. E que quando se lançasse a derrama, o povo não poderia mais suportar. Então se faria um levante. Queriam que eu me juntasse a eles, o que eu nunca fiz, porque eu não podia aceitar semelhante desordem e sempre protestava, procurando com todas as minhas forças devolvê-lo de tão execrante projeto, e que eu, aliás, eu nunca tomei parte, porque me repugnava a aceitar aquelas sugestões diabólicas. Vieram me contar que um alferes, chamado por alcunha, o Tiradentes, andava convocando gente para um levante. Eu disse que dessem naquele maroto com um chicote, porque ele não passava de um bêbado que andava prometendo prêmios em casas de meretrizes para quando se fizesse uma república no Brasil. Pois não foi bem isso que a testemunha ouviu. Segundo ela, Vossa Reverendíssima disse que se houvesse mais homens com o ânimo desse alferes, o levante se faria. Eu não poderia ter dito isso porque sempre achei o Tiradentes um parvo consumado. Disse mais. Um príncipe europeu não tem direito ao Brasil, país livre que o rei não gastou nada para conquistar. Enquanto os brasileiros tomaram com seu sangue Pernambuco aos holandeses e resgataram com seu dinheiro o Rio de Janeiro aos franceses. Muito ao contrário, o que eu disse foi que alguém devia ter direito a esse país. Não os brasileiros, é claro, porque esses já nasceram vassalos. Portanto, todo o poder pertence aos monarcas portugueses. E só com ânimo péssimo e intenção danada, alguém poderia deturpar esses sentimentos que sempre foram os meus. As suas alegações não desfazem o depoimento das testemunhas. E não só de uma, de várias. Uma delas, aliás, notou que ao dizer essas barbaridades, não somente Vossa Reverendíssima estava doente de um pé, mas também o seu cavalo e o seu escravo. Agora, ainda que Vossa Reverendíssima conhecesse a falsidade do que dizia, o fato é que o disse, como faz o pecador, que não deixa de pecar por saber que peca, ou como tem feito os povos que se rebelaram, sem se deter para considerar se essa rebelião seria legítima ou ilegítima. Ninguém faz o mal simplesmente por querer agir mal. Esses povos que se rebelaram, sabendo que faziam mal, deviam ter alguma razão para isso, como, por exemplo, se libertar de alguma opressão, o que evidentemente não é o caso do Brasil, não? Não há nenhuma diferença entre o povo daqui e os estrangeiros que se rebelaram. Aqui como lá, eles teriam algum interesse na rebelião, principalmente os cabeças, como Vossa Reverendíssima, que ao fazer as leis da nova república, havia de dispor as coisas a seu favor. Nós sabemos... Condeno o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que seja conduzido pelas ruas ao lugar da forca e que nela morra a morte natural para sempre. E que de morto lhe seja cortada a cabeça e levada ao lugar mais público para ser pregada no poste mais alto. E seu corpo será dividido em quartos, que ficarão expostos pelo caminho das minas até que o tempo os consuma. Declaro o réu indigno, indignos todos seus filhos e netos. Sua casa será arrasada e o terreno salgado, para que nesse chão nada mais cresça, nem se edifique, pois ele se fez indigno de minha real pessoa. Quanto aos demais réus,
a quem deve agradecer minha real clemência, comuto a pena de morte em degredo perpétuo. Oh, bondosa, oh, piedosa, minha excelsa rainha! Ó sábia, ó justa, augustíssima rainha! Salve, rainha! Mãe de misericórdia! Vida, glória, não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Eis como se manifesta o amor e o maternal cuidado de nossa augusta soberana. Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais, cidade-monumento que é um relicário de tesouros de arte e das mais belas tradições de nossa formação histórica, transforma-se na data de 21 de abril em cenário de imponentes celebrações cívicas. Povo e governo aqui se reúnem para honrar a memória de Tiradentes e dos heróis da Inconfidência, buscando no culto aos grandes do passado o estímulo para as conquistas do futuro.